Salve, salve meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal @Investindo Sem Bromação. Começamos hoje com a seguinte frase de um autor desconhecido: suas cicatrizes são testemunhos de sua força e resiliência. Então, meus amigos, vamos à luta que a vida não tem replay. Força, fé e coragem, sempre. Dito isto, vamos ao que interessa sem bromação. Meus amigos, na aula de hoje eu vou tratar de mais um fundamento para que possamos ter mais conhecimento sobre os ativos financeiros e dessa vez irei falar se é bom ou ruim ter o governo como sócio majoritário numa empresa. Ter o governo na sociedade de uma empresa, onde ele define os rumos que uma empresa vai seguir, é bom ou ruim? Ao final dessa aula, vocês vão ter suas próprias conclusões. Uma das maiores preocupações dos operadores de mercado brasileiro é o alto nível de interferência do Estado na economia. Em se tratando de empresas que tenham participação acionária relevante do governo, o receio é ainda maior. Não deixa de ser uma preocupação que faz sentido, visto a possibilidade de se usar empresas com participação societária governamental para a realização de políticas públicas que não necessariamente dão lucro ou que tenha relação com benefícios aos sócios ou ao negócio. Talvez a primeira empresa que vem à mente seja a Petrobras. De fato, pode-se discutir várias decisões de gestão da empresa, além dos danos advindos da corrupção. Outra empresa que podemos falar aqui, para citar, nessa aula, é o Banco do Brasil. Note-se que, a despeito do momento econômico desafiador, em alguns momentos no nosso país, os outros dois maiores bancos em operação no Brasil, Bradesco e Itaú, se distanciaram muito do Banco do Brasil. Essa conclusão fica nítida quando analisada a evolução do lucro líquido das três instituições financeiras, Banco do Brasil, Bradesco e Itaú. É bem verdade que todos sentiram a conjuntura adversa, mas para o Banco do Brasil foi pior, pois já tinha uma margem líquida menor. A necessidade de ampliação de crédito com juros menores para forçar a queda dos juros cobrados por outros bancos, no momento em que a população já estava altamente endividada, sem dúvida foi uma determinação política que prejudicou o balanço do Banco do Brasil naquela ocasião. Em agosto do ano de 2013, o presidente do Banco do Brasil, Aldemir Bendini, deixou os sócios minoritários em polvorosa ao afirmar que, abre aspas, resgatei um pouco esse papel do Banco do Brasil enquanto agente de desenvolvimento econômico e social. Quer dizer, ele tem um papel de governo de fato. Outro índice muito usado para comparar bancos é a provisão para devedores duvidosos, o PDD, que nada mais é do que recursos separados para cobrir calotes. Evidente que quanto maior o risco, maior o PDD, o que em princípio é ruim para o acionista. A razão do PDD sobre o lucro líquido dá ideia do quanto o banco está tendo que provisionar para cobrir maus pagadores. Por esse índice, observamos o impacto da decisão mencionada pelo então presidente do Banco do Brasil, o Bendini. O Banco do Brasil continuou a conceder, naquele momento, crédito para pessoas que provavelmente não poderiam pagar por eles. Foi exatamente o oposto que o Bradesco e o Itaú fizeram. Se ser sócio do governo tem sido ruim no caso do Banco do Brasil, uma outra empresa que tem participação relevante estatal, via Banco do Brasil, inclusive, tem tido um resultado excepcional a despeito da crise econômica do país e das crises contundentes que sofreu nos últimos anos. De fato, a Cielo, que tem o Banco do Brasil como majoritário, foi extremamente questionada por sua decisão de fazer uma parceria com seu controlador Elo Cartões Participações S.A., uma joint venture entre Cielo e o Banco do Brasil, em março de 2015. Pelo acordo, a Cielo passou a ter a gestão dos cartões de crédito e de débito da marca Orocard do Banco do Brasil e desembolsou 8,1 bilhões no meio de um dos piores momentos da economia brasileira. As críticas, obviamente, foram de que houve interferência do governo forçando a operação para que o Banco do Brasil tivesse acesso a esses recursos. O impacto desta operação foi imediato no endividamento da Cielo no ano de 2015. O crescimento da dívida assustou tanto em termos relativos, dívida líquida sobre EBITDA, quanto em termos absolutos. A dívida líquida saiu de 3,3 bilhões em 2014 para mais de 12 bilhões em 2015. E a ação da Cielo teve uma queda histórica em 2015. Depois, a Cielo
Cielo se recuperou e a dívida foi caindo e se mostrou um excelente negócio para a empresa, mas percebeu-se que teve uma interferência e interesse do governo de que essa transação fosse realizada naquele momento. Conclui-se que não existe nada errado em ser sócio minoritário de empresas que tenham grande participação estatal. No entanto, deve-se aceitar que pode-se ganhar ou perder com isso. Também não parece correto generalizar, afirmando que toda empresa controlada pelo governo é ruim. Só nos resta acompanhar as decisões e analisar os resultados. Agora vamos à cereja do bolo, como sempre fazemos aqui neste canal. Meus amigos, eu não gosto de investir em empresas que possuam o governo como sócio majoritário, como a Petrobras, por exemplo. Apesar de pagar excelentes dividendos, lembremos do que houve no ano de 2015, onde a empresa quase faliu. Além da corrupção política na empresa, venderam combustível com preço mais baixo do que compravam. A Petrobras teve um prejuízo líquido de 34 bilhões 836 milhões de reais em 2015. Obviamente que parte desse prejuízo também tem a ver com a queda do preço do barril do petróleo e da alta do dólar naquele ano, para que tenhamos uma análise mais isenta, mas grande parte foi fruto de corrupção e de investimentos errados na companhia por gestores que foram indicados politicamente. E quem era seu presidente? Aldemir Bendini, que depois foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro a 11 anos de reclusão em regime fechado. Então, esses gestores vão mudando de empresas para empresas, comandadas pelo governo. Recentemente, o governo tentou implantar o senhor Guido Mantega no Conselho de Administração da Vale, e só não conseguiu porque não possui o controle majoritário na Vale, mas tem parceiros que possuem muitas ações da Vale e tem assento no Conselho de Administração através de fundos de pensões, como o Fundo de Pensão do Banco do Brasil, por exemplo. E foi através desses parceiros que o governo tentou uma cadeira para o senhor Guido Mantega. Mas a Vale tem uma administração séria, muito competente, profissional, voltada para os resultados da empresa. E os demais integrantes do conselho não se curvaram às pressões e ameaças do governo, e o mesmo não conseguiu seu objetivo. Imagina se o governo fosse o controlador da Vale. Como estaria a Vale? E a razão é simples, meus amigos. Uma empresa, para dar resultado, precisa dar lucros. O governo não precisa de lucros, precisa de popularidade para se manter no poder. E aí, essa conta não fecha, obviamente. Ficou claro isso, pessoal? No final deste vídeo, eu vou deixar todos os indicadores das ações que foram repassados ao longo dessas aulas, para que vocês possam ter um resumão e sirva de referência na busca das melhores empresas para investimentos. Agora já temos 19 indicadores importantes no resumão do final deste vídeo, para encontrarmos as melhores empresas na Bolsa de Valores, desde que todos esses critérios sejam aplicados conjuntamente. Agora está próximo da aula prática, para que possamos aplicar todos os conhecimentos aqui obtidos sobre ações. Espero que tenha gostado deste vídeo. Quem ainda não assinou o canal, corre lá e assina, não tem custo, no canal do YouTube em @investindo sem bromação. Repasse o vídeo ao maior número possível de pessoas, deixe o like e ative o sininho de notificação para ser avisado sempre que tiver vídeo novo, normalmente às terças e quinta-feiras aqui no canal. Estamos finalizando mais uma aula. Meu muitíssimo obrigado. Conhecimento é tudo. Até o próximo. Fui!